Boa noite, amigos, tudo bem? Como vocês estão? O pessoal tá aqui entrando. Mas vamos lá. No grupo do WhatsApp a gente vai debatendo até quarta. No grupo do Facebook as postagens são livres. E semana que vem a gente tem mais uma aula, que tá errado, né? Que seria semana passada, seria hoje. O livro Em Busca da Felicidade, quem quiser comprar para estudar o livro, Livraria Espírita Marília e na Candeia. E esses são meus contatos, vocês fiquem à vontade para enviar para a gente conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Quem quiser o livro e-book, tem na Amazon Kindle. Tanto o livro quanto o curso, qual que é o objetivo? O objetivo é estabelecer práticas edificantes, exercícios mentais que fortalecem a nossa mente e ajuda numa efetiva reforma íntima, uma evolução espiritual e, consequentemente, um estado de felicidade maior. Por quê? Porque o resultado de seguir o Evangelho e tentar aplicar isso no nosso dia a dia é melhorar a nossa qualidade de vida. Não adianta também só saber que tem que fazer a reforma íntima. É necessário estabelecer uma estratégia, entender, né, aliar o conhecimento à prática. Como aplicar isso no meu dia a dia? No trabalho, em casa, na rua? Como que eu devo fazer? É isso que a gente quer com o curso. Nós já vimos que ser feliz está diretamente ligado à sensação de satisfação plena. O que significa? Que você precisa estar em paz e harmonia. Por isso a tarefinha de hoje é fundamental. Né? Todas são importantes, que a de hoje é fundamental. Porque você tem que estar em paz e harmonia, senão você não vai ter uma sensação de satisfação plena. Entendemos que não alcançamos essa satisfação apenas pelo consumismo. Né? Claro que o materialismo, né, o conforto material não é errado, mas não é pelo consumismo e gozo de vícios que nós iremos atingir uma satisfação plena. Porque isso não alimenta o espírito verdadeiramente. O que alimenta o espírito verdadeiramente é o alimento espiritual, sentimentos, energias e conexão com Deus. Analisamos a importância de iniciar um processo de controle do fluxo de pensamentos e autoconhecimento para ligar o controle e uso de vontade. E aí sim fazer reforma íntima. Isso tudo é uma revisão. Dentro das tarefinhas de casa, a gente já viu que devemos afastar qualquer pensamento não edificante. Você usa a vontade para chegou um pensamento ruim, manda embora. Devemos emitir bons pensamentos, inclusive para aqueles que a gente não tem tanta afinidade. A gente já viu até os motivos. Todas as outras aulas estão no YouTube. Vocês podem assistir, quem está chegando agora, e entender cada uma dessas tarefinhas. Nós vimos a importância de orar e meditar todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo para meditar 1 hora. Tudo bem, faz 5 minutinhos, né? Faz uma prece, uma respiração, eleva o pensamento e pronto. Então não precisa ser, tem que meditar todo dia, 1 hora. Não, faz 5 minutos. 5 minutinhos, para, respira, eleva o pensamento, faz uma prece. Pronto, acabou. É o suficiente. E hoje nós vamos conversar sobre evitar a ira, a cólera, a raiva, o descontrole emocional. A gente precisa entender que a nossa proposta é de uma verdadeira dieta mental. A gente não faz dieta de comida, né? E aí corta refrigerante, corta o doce, né? Então a dieta mental é a mesma coisa. Você tem que cortar alguns tipos de energia. E é uma energia muito ruim que vem com a ira, a cólera, a raiva, o descontrole emocional. Não podemos voltar. O pessoal perguntando se travou. Foi o que eu falei, a internet está oscilando um pouquinho hoje. Tem um sistema aqui que mostra. Ele fica vermelhinho quando fica ruim. Nessa hora que ficar vermelhinho, eu vou parar, esperar. Vocês também esperam. Aí daqui a pouquinho, às vezes em 2, 3 segundos, já reestabelece, tá? Vai dar certo. Só ter um pouquinho de paciência.
Aí, ó, vamos treinando a paciência. Então, não podemos acertar nenhum descontrole emocional. Nenhum. Ó, tô afirmando. Nenhum descontrole emocional. Ah, mas quando a pessoa me provocar? Não. Nenhum. Nada nunca justifica um descontrole emocional. Nunca. Ah, mas a pessoa fez uma coisa absurda, não sei o quê. Não justifica. Nada nunca justifica o descontrole mental. Nada justifica a ira, a cólera, a raiva. Nada justifica. Ó, tô afirmando várias vezes para você parar de justificar na sua cabeça, de racionalizar e tentar encontrar desculpas para o seu descontrole em alguns momentos, meu também. Tudo que eu falo para vocês se aplica para mim. Essa, por exemplo, é uma tarefinha muito importante para mim. Eu era uma pessoa muito nervosa. Era só um pouquinho, mas melhorei muito seguindo essas tarefinhas. Eu entendi que nada justifica. Quando há algo errado, você pode se indignar. Então, quando tem algo errado, você pode ficar indignado, mas com serenidade, nós vamos estudar isso. Nada justifica o descontrole mental. Somente teremos estados de felicidade se estivermos em paz e harmonia. Como que alguém em paz e harmonia, né, ao mesmo tempo está em ira e com raiva? E como que alguém em estado de cólera, raiva ou brigando todos os dias vai ter harmonia e paz? Percebem como é conflitante? André Luiz, em diversos livros, ele ensina que a mente é uma máquina produzindo, exteriorizando e absorvendo energias. E aí ele diz que a criatura enfurecida é como um dínamo em descontrole, ou seja, como uma máquina descontrolada. No livro Entre a Terra e o Céu ele fala: o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados em se interiorizando provocam a cegueira, a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. Ou seja, quando estamos desequilibrados, é como se ficássemos cegos, né? Dominados por pensamentos e sentimentos inferiores e praticamente seguindo até mesmo instintos animalescos, né? Tem gente que briga, tem gente que bate, que grita, agride, bate na mesa, quebra objeto. É um descontrole, né? Você fala uma temporária cegueira. A gente precisa entender que na nossa mente há o registro de todas as vidas físicas e espirituais que tivemos, em todo o nosso desenvolvimento, né, ao longo de todos os nossos milênios de desenvolvimento. E atualmente nós estamos na fase em que devemos desenvolver os sentimentos nobres, adotando a razão e abandonando os meros instintos animais. Quando entramos em estado de fúria e ira, bloqueamos a nossa consciência racional e somos guiados pelos instintos inferiores, quase sempre resultando, como eu disse, gritaria, xingamentos, socos, né, em paredes, em mesas, agressões físicas, porque a pessoa ela é dominada por sentimentos muito inferiores e isso tudo acaba por causar esse bloqueio da razão, né? E é comum, inclusive, depois, mais calmo, a pessoa que entrou em descontrole, ela se arrepende, né? Se fosse possível ela assistir um vídeo dela em descontrole, provavelmente iria ficar com vergonha do que estava vendo, do que fez. E também é importante entender, a gente sempre traz um pouco de conhecimento das energias, que nós criamos uma atmosfera psíquica densa e em sintonia com espíritos inferiores. Então, a pessoa nervosinha, que briga o tempo todo, descontrolada, ela tem uma atmosfera psíquica muito densa e fica rabugenta, em sintonia com espíritos inferiores, recebendo, superalimentando todos esses pensamentos, essas energias. E aí que é importante a gente entender sempre,
né? O descontrole começa por alguma influência, a pessoa estava em sintonia com o espírito, às vezes até por causa de vícios e tudo mais, o espírito procura controlar a pessoa, ou depois que ela se descontrolou por algum fato que ela fez ela ficar entrar em raiva, em cólera, em ira, algum fato fez muito mal para ela, ela se descontrolou, com essa atmosfera e com essa sintonia, vai acabar entrando em sintonia com espíritos inferiores que vão superalimentar todos esses pensamentos ruins. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz ensina: acumulando em si mesma as forças autogeradoras em processos de profundos desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva. Ou seja, entrando em desequilíbrio espiritual, acabará por entrar em sintonia com espíritos inferiores, que superalimenta toda essa energia ruim. Então, a pessoa em cólera entra em contato com espíritos inferiores e passa a absorver essas energias emitidas por ele, o que agrava o quadro em que se encontra, né, a cegueira obsessiva. Se a pessoa está numa discussão, numa briga, é muito comum até que ela comece a falar frases e muito comum que ela comece a falar frases e palavras que ferem a outra, né? Porque está recebendo essa sugestão dos espíritos inferiores. Esse quadro obsessivo pode transformar-se em vampirização. Por quê? O que é vampirização? É um espírito que fica próximo, roubando energias, né? As energias densas, exteriorizadas, pós-vícios. Então, você entrou em sintonia com esse espírito infeliz, ele estabelece uma boa sintonia com você, né, no sentido que tem um contra-eco, ressonância, e ele começa a dominar a sua mente e dominar o seu espírito e ditar o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, para ele sempre estar absorvendo as suas energias vitais e também exteriorizado em vícios. Isso também ocorre. Devemos lembrar a força magnética da palavra falada. Deixa eu tomar uma água falando nisso. Porque palavra falada, justamente, querendo designar quando a gente conversa, quando a gente fala. Quando é em descontrole, a pessoa começa a gritar de forma desordenada. E além das emissões mentais, as vibrações mentais, também há vibrações destrutivas por meio da voz. Olha o que André Luiz fala: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga elétrica ou magnética regulada pela voz. Você percebe que tem pessoas que tudo que elas vão falar, elas falam de uma forma alarmante. Só de você ouvir ela, você já fica apavorado, angustiado. Né? Por quê? Porque além da vibração mental, ele está emitindo realmente energias magnéticas naquela frequência, que quando chegam na gente, acabam, em vez de tranquilizar, acaba alarmando, né? Então tem que tomar muito cuidado com o jeito que fala, né? Até quando você vai falar alguma coisa, até quando você vai falar uma verdade, quando você vai apontar um erro, tem que procurar falar de uma forma construtiva, calma, procurando ajudar o próximo. Na forma de falar você já pode agredir. Então nós temos que o xingamento e, o que eu falei, comentários, né? Qualquer coisa que você for falar, é uma descarga eletromagnética de alta potência, ferindo aquele que ouve, né? Ou apaziguando também, né? Os dois lados funcionam. Quando você consegue envolver a verdade em sentimentos bondosos, em uma fala mansa e tranquila, você consegue passar o recado, consegue dar a notícia
de uma forma menos alarmante para quem ouve. E também por esses motivos que nas discussões acaloradas os envolvidos passam a gritar e se ofender. E aí a coisa se perde, né? A pessoa começa a gritar, o outro lado começa a gritar e fica todo mundo gritando. Ninguém nem ouve direito, muitas vezes ouve só um pedacinho daquilo que ofende, né? É impressionante como você consegue captar e pescar só aquilo que te ofende. E aí fica mais nervoso ainda e devolve, e aquilo vai crescendo, crescendo, e é uma troca de energia muito ruim, muito negativa, né? E nada justifica isso. Novamente, nada justifica. A gente vai aprender algumas técnicas para diminuir esse conflito, né? Porque nada justifica. Então, por exemplo, eu entrei em um conflito hoje com alguém, eu tenho que pensar em que momento eu errei. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Ah, mas o outro fez isso, eu tô ficando. Tudo bem, mas se eu briguei, se eu discuti, se eu fiquei nervoso, em ira, com raiva, descontrolado, em algum momento eu errei. Eu tenho que revisar a conversa, tenho que revisar o problema e procurar um momento em que eu errei. Eu, não o outro. Não me importa o outro nesse aspecto. Eu tenho que analisar onde eu errei para que na próxima conversa eu não erre da mesma forma. Porque nada justifica entrar em descontrole mental. E justamente as discussões acabam ou nem mesmo começam quando um dos envolvidos consegue ter o controle mental, consegue ficar calmo, paciente, tolerante e envolve o descontrolado em vibrações que acalmam. Então você fala, calma, né? Isso que você não precisa ficar nervoso. Após disso. Calma, não foi isso que eu quis dizer. Ou calma, foi isso que eu quis dizer, mas vamos procurar uma solução. Se um dos envolvidos consegue ficar calmo, paciente, tolerante, ele consegue envolver os demais. Por isso estou falando que nada justifica. Em algum momento da discórdia, então vamos lá, em algum momento da discórdia, você errou. Sempre. Então nada justifica. Vamos guardar isso. A gente tem que ficar isso muito bem interiorizado, muito bem fixado, que nada justifica, senão fica muito difícil evoluir nesse quesito da reforma íntima. Enquanto você justificar o seu descontrole emocional pelo erro dos outros, você vai caminhar bem devagar nesse quesito. E isso é um controle mental, como qualquer outra coisa. É o uso da vontade para controlar os pensamentos e os atos. Então nada justifica. Pensando no dia a dia, quando você percebe que está entrando em descontrole mental em razão de algum episódio, deve fazer o quê? Silenciar-se, afastar-se do ambiente, orar, meditar, rogar iluminação e proteção. Se você percebe, é melhor se afastar. Se você percebe que vai entrar em descontrole, se você percebe que vai ficar em ira, em cólera, que vai entrar em raiva, vai ficar descontrolado, que vai agredir, não fala, se afasta. Vai falar, não preciso ficar sozinho, sai de perto. Se eu falar vai ser pior, então é melhor ficar quieto. Se você não consegue ter o controle mental para conseguir, para conseguir se manifestar de uma forma calma, construtiva, serena. Se você não consegue se manifestar de uma forma calma, serena e construtiva, se afaste, se acalme e depois se manifeste. Evite a todo custo o descontrole emocional. Não aceite entrar em descontrole emocional. Não aceite baixar seu padrão vibratório.
A dieta. Lembra que eu falei para vocês a dieta? Com essa prática, você se afastando, levando o pensamento, orando, você eleva a frequência vibratória, afasta os maus espíritos, afasta as más energias, sintoniza com os bons espíritos, sintoniza com as boas energias, as boas vibrações e tem até a intuição de como agir, de como resolver a questão. Teremos proteção e orientação ao invés de ataques e influência negativa. Então, a nova tarefinha de casa, que para mim foi muito difícil, como eu disse, eu sempre fui um nervosinho, é utilizar-se da vontade. Então, a tarefa de casa é utilizar-se da vontade, gerência esclarecida do espírito, ou seja, você realmente decidindo, para não entrar em descontrole emocional, como a ira, a cólera, a raiva. Em todos os momentos você deve utilizar-se da vontade para não entrar em descontrole emocional. E quando perceber que vai entrar, fica a dica. Nós vamos estudar outras dicas. Se afaste, a primeira é essa. Não fale. Ah, estou num grupo do WhatsApp. Não escreve, né? Ou escreve e apaga, mas não briga, não manda. Evite, né? Percebeu? A dica é essa. Percebeu que vai entrar em descontrole? Nada justifica. Então se afasta. Não entre nesse descontrole. Tá certo? Então, nós já temos 4 tarefinhas de cada horário de 5, né? Vai aumentando. Que horário e meditar estão juntos. E agora, não entrar em descontrole. Em nenhuma hipótese. E quando entrar, você analisa por que momento que você entrou. Para na próxima vez, não entrar novamente. E semana que vem nós vamos estudar a paciência, que ajuda muito nesse controle, né? É impossível você não entrar em cólera, em raiva, em ira sem ser paciente. Nós vamos estudar isso semana que vem. Nós vamos ter várias dicas sobre isso. Meus outros livros, para quem gosta de estudar comigo. Lembrando que os livros são doados a lucro, Projeto Semear Marília. Deixa eu ver se tem perguntas. Então, boa noite, fiquem com Deus. Amanhã vamos ter a aula do Lições de Nosso Lar. Tá certo? Obrigado, abraços e até a próxima.